Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vai depender do horário que você estará assistindo a esse vídeo sobre distribuição normal. As distribuições normais, elas referem-se a variáveis contínuas e elas ocupam posição proeminente tanto na estatística teórica como na aplicada, por várias razões. Uma delas é que com bastante frequência elas representam com boa aproximação as distribuições de frequência observada de muitos fenômenos naturais e físicos. Todavia, o motivo mais importante da distribuição normal é que as distribuições tanto das médias como das proporções em grandes amostras tendem a ser distribuídas normalmente, ou seja, uma distribuição normal, o que tem relevante aplicação na amostragem. As distribuições normais, elas foram descobertas no século XVIII. Então, as distribuições normais, elas foram descobertas no século XVIII. Astrônomos e outros cientistas observaram que mensurações, ou seja, as medidas repetidas de uma mesma quantidade, por exemplo, da massa de objetos, tendiam a variar. E quando se coletava um grande número de medidas, dispondo-as numa distribuição de frequência, elas se apresentavam como esta figura aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Esse formato de sino aqui, ó. Certo? Constatou-se depois que a distribuição ela podia ser bem aproximada por uma distribuição matemática. Então, se você pegar essa montanha aqui, ó, e fizer um risquinho em toda a montanha, até lá você vai perceber que você pode aproximar, igual esta forma aqui, de um modelo matemático. A distribuição normal, ela também recebe o nome de distribuição gaussiana, em homenagem, em contribuição às teorias de Carl F. Gauss, que é desta foto aqui. Ele viveu de 1777 até 1855. Bem, vimos então que a curva normal ela tem este formato aqui de sino. Ó. Vamos desenhar aqui então. Ok? Que esta curva também leva o nome de curva de Gauss, curva gaussiana, em homenagem a Carl Gauss. O gráfico de uma distribuição normal se assemelha muito a este sino aqui. Ela é suave, essa curva ela é suave, essa curva ela é unimodal, ou seja, ela só tem uma moda, e ela é simétrica em relação à sua média. Então, o que quer dizer isso? Que a média está aqui no meio. Então a média está aqui no meio e ela é simétrica em relação à média. Se você cortar aqui no meio, tem a mesma área para o lado direito e a mesma área e formato para o lado esquerdo. E ela se prolonga indefinitivamente em qualquer das direções a partir da média, tendo cada vez para o eixo horizontal, tende cada vez mais para o eixo horizontal à medida que aumenta a distância a contar da média, mas ela nunca encosta o eixo. Então aqui ela vai para o mais infinito, ela nunca encosta o eixo, então ela tende para a direita, e aqui também ela tende para a esquerda infinitamente, aqui é menos infinito, mas ela nunca encosta o eixo. Outra característica importante é que uma distribuição normal fica completamente especificada por dois parâmetros. Então existem dois parâmetros que definem esta curva normal, que é a média e o
desvio padrão. Então, só repetindo, esses dois parâmetros definem uma curva normal. Diferentes combinações de média e desvio padrão originam curvas normais distintas. Então, eu tenho uma curva normal para uma combinação de média e desvio padrão, outro formato de sino para outra combinação de média e desvio padrão. Então, temos várias curvas normais. O que vai definir esse formato é esta combinação aqui de média e desvio padrão. Bem, continuando as características da curva normal, vamos desenhá-la aqui. A área total sobre a curva normal, então esta área total aqui, ó, sobre a curva normal, ela representa 100%, da probabilidade associada à variável. Além disso, como a curva é simétrica em relação à sua média, a probabilidade de observar um valor inferior à média é 50%, também a probabilidade de observar um valor acima da média é de 50%. Então temos a média aqui no meio, a metade dessa área aqui 50%, porque ela é simétrica, e a metade desta outra área aqui também 50%. Logo, a probabilidade de observar um valor exatamente igual à média, então a probabilidade de obter um valor exatamente igual à média é 0%. A probabilidade de uma variável aleatória distribuída normalmente, ou seja, uma distribuição normal, tomar um valor entre dois pontos quaisquer é igual à área sobre a curva normal compreendida entre aqueles dois pontos. Então, se eu tiver uma curva normal e eu quiser a probabilidade de ocorrer entre um valor A e B, a área correspondente a esta área aqui, ó, da curva, é exatamente a probabilidade entre um valor A e um valor B. Então, esta área aqui corresponde a esta probabilidade. A distribuição normal, ela constitui na realidade uma família infinitamente grande de distribuições, uma para cada combinação possível de média e de desvio padrão. Consequentemente, seria inútil procurar elaborar tabelas que atendessem a todas as necessidades. Seria você olhar infinitas tabelas. Então, nós temos uma tabela só de distribuição normal. E, além disso, as fórmulas seriam muito complicadas. Então, nós vamos ter uma tabela só, uma tabela padronizada, com uma fórmula complicada, mas a tabela tem todas as probabilidades, todas as áreas. Então, o que foi feito? Foi criado, foi transformado uma escala efetiva, para uma escala padronizada. Então, foi criada uma escala padronizada, a escala efetiva se transformou em escala padronizada para você ter apenas uma tabela normal e um formato único de sino, para você não ficar com várias infinitas tabelas. E a tabela te ajuda porque seria muito complicado toda vez que fosse pedido uma probabilidade dessa distribuição de probabilidade normal, você jogar na fórmula todas as vezes. Então só tem uma tabela, uma escala padronizada para facilitar aqui todos os exercícios de distribuição normal. Espero que você tenha captado todas as informações teóricas. Foi dado aqui só uma abertura, foi dado só um start inicial para você entender esta tabela normal, apenas os conceitos. Em sala de aula a gente vai trabalhar
as operações de cálculo de probabilidade desta distribuição normal. Até a próxima. Acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou, Acabou, pessoal! Já posso ir pra casa?